eu já fui estudante de ciências contábeis, sou formado em ciências contábeis, né? Sou bacharel em ciências contábeis e sou contador, né? Com registro e tudo, né? Então, o que acontece? Quando você é formado em ciências contábeis, você é levado, num certo período da faculdade, a já analisar os balanços, né? Analisar os balanços e verificar os índices contábeis de liquidez, de rentabilidade, tudo, né? De retorno, né? Então você vê tudo isso aí, né? Um dos índices interessantes, que é os índices de solvência, né? Da companhia, ela fala o seguinte, né? Que o ativo circulante tem que sempre ser maior do que o passivo circulante, entendeu? O ativo circulante para você maior e ainda ter um grau de uma parte de, como é que se diz, conforto, né? Em relação ao passivo circulante. Ele não pode ser menor. Se você não casar o ativo circulante com o passivo circulante, se você não fizer esse casamento e não tiver uma sobra, você tem problemas de solvência. Entendeu? Isso a gente aprende na faculdade. Né? Quando você estuda isso, você aprende isso, né? Então você vê aqui, isso aqui é um balanço patrimonial. Né? A gente não. Né? Eu poderia até falar o nome da companhia, mas não vamos falar. Vamos dizer, isso aqui é um balanço patrimonial. Está aqui a companhia. Né? É uma informação trimestral, né? Um balanço patrimonial que é apresentado a todo trimestre, né? Pela companhia. Então você vê aqui, ó, esse número aqui está em milhões, esse número aqui está em milhões, mas não vamos esquecer, vou deixar esse número aí, 140.533, mas ele está em milhões, 140 bilhões, na verdade, circulante dessa companhia. É um circulante muito grande, né? Então a gente está vendo aqui, ó, olha só, quanto está esse ativo circulante aqui, né? Porque, né, 140 bilhões, né? É o circulante da companhia. É uma companhia, inclusive, que tem sobra de caixa, não é sobra, é assim, uma, uma geração de caixa muito grande. É uma companhia grande, tem uma geração de caixa grande e tal. Entendeu? Aí você vê aqui, ó, 140 bilhões, entendeu? Então aquele valor lá era um ativo circulante. Aí você chega aqui, né? Não vamos entrar em detalhes em relação às contas. Vamos, vamos dizer que esse índice aí, né? Que esse valor aí. Então aí você vem aqui no passivo circulante. Então o passivo circulante ele tem que ser menor, entendeu? Para você ter uma solvência de curto prazo. Mas aqui você vê o passivo circulante da companhia. 190 bilhões. Então você tem um descasamento ali de mais ou menos uns deixa eu ver aqui. Uns, uns 50 bilhões só de descasamento, entendeu? Porque quando você estuda contabilidade, fala quanto maior o circulante e menor o circulante, é melhor, porque você tem uma liquidez, tem uma solvência de curto prazo boa, entendeu? Você está entendendo? Você, com o teu ativo de curto prazo, você faz o casamento com as operações de prazo no curto prazo. Entendeu? Aqui, por exemplo, ó, você não encontra isso. Pelo contrário, tá negativo. Entendeu? O ativo circulante, essa parte, não tem ativo circulante líquido. Ele está negativo. Está negativo em 50 bilhões. Entendeu? Então, essa companhia aqui é uma companhia grande, né? É uma companhia grande. Então, está em 50 bilhões o ativo circulante líquido. É interessante isso aqui. Porque o que acontece? É uma coisa que, quando você analisa o índice sanitário, então você tem que dividir aquele lá por esse aqui. Entendeu? Se você dividir aquele lá por esse aqui, vai dar menor do que 1. Entendeu? Se você dividir 140 bilhões por 140 bilhões, vai dar 1. Logicamente. Se você dividir por um número maior do que aquele ali, vai dar menos que 1. Logicamente, né? Então aí você vê, quando você faz essa conta aqui,
quando você faz essa conta aí, né? Essa conta aí, você vê uns 50 bilhões que estão ali, né? E mais uma coisa. O índice tem que ser o quê? Maior do que um, mas não é maior ou igual a um, assim, para ter mais ou menos uma indicação de solvência de curto prazo. Mas ele tem que ser o ideal, porque quando você estuda contabilidade, o ideal é que ele seja de 30, 40, até 50%. Quanto maior, melhor. Entendeu? E o que está acontecendo aqui? Não é isso. Entendeu? Não é isso. Isso aí, o que está acontecendo aqui é uma coisa diferente. O índice de solvência tá negativo. Negativo no sentido menor do que um. Entendeu? Negativo, quando a gente fala negativo, quer dizer ativo menos passivo vai dar negativo. Circulante vai dar negativo. Entendeu? E uma coisa interessante aqui. Uma outra coisa interessante é quando você pega o que? O, você olha o balanço de uma outra companhia aqui, que está em recuperação judicial, entendeu? Você está entendendo? Você pega o balanço de uma outra companhia que está em recuperação judicial e ele apresenta uma situação não parecida com aquela, porque, né? Mas uma situação que retrata o que você estudou, né? Quando você faz faculdade, retrata isso aí, entendeu? Então, aí você vê aqui. Olha aqui que você vê. Aí tá lá o ativo circulante, tá vendo? Dessa companhia. Essa companhia aqui, ela tá em recuperação judicial. O que é recuperação judicial? É um prazo é um prazo e condições que a justiça dá para a companhia tentar pegar fôlego e se recuperar e, sob certas condições e continuar a funcionar, entendeu? Então ela está apresentando aqui o quê? Um ativo circulante de quanto? 3 bilhões. Essa é uma outra companhia, não é a mesma não. É uma outra companhia. Então você vê aqui que ela está apresentando o total do ativo circulante, 3 bilhões, tá vendo? Não está com a mesma, né? Né? Ó, então tá aqui. 3 bilhões. Vamos ver isso aqui. Aí então, passivo. Ó. Aí você dá uma olhada aqui no passivo. Total do passivo circulante, ó. 5 bilhões 501. Então, se você dividir isso aí, esses 3 bilhões por 5, entendeu? Para você dividir esse negócio aí, então, você dividindo esse valor aí por 5, entendeu? Que na verdade, vamos ver aqui de novo. 3 bilhões, 3 bilhões por 5, né? 3 bilhões por 5.500. Então é a mesma coisa, 3 mil, né? Você dividir por 5.500. Vai dar 0,54, entendeu? É um número muito ruim. Essa companhia aqui tá numa situação muito ruim, entendeu? E tá mesmo. E tá mesmo. Entendeu? E tá mesmo. Entendeu? Esse índice aí é um índice que realmente tem uma ciência em relação a isso, né? Porque o curto prazo tem que pagar o curto prazo. O que você tem de curto prazo para receber, você tem que casar com o que tem de curto prazo. Entendeu? Você tá entendendo? Então não está casando. Você tá entendendo? E isso aí, o que acontece? E essa companhia está em recuperação judicial. Essa companhia está em recuperação judicial. Essa companhia está. Então é uma coisa que. Como é que se diz? Correspondeu ao cálculo do índice, né? Correspondeu à prática contábil, análise contábil, correspondeu, porque ela está em recuperação judicial. Ela está numa situação difícil. Entendeu? Ela está numa situação difícil. Está em recuperação judicial, não é à toa. Inclusive, essa companhia aqui fez uma capitalização. Né? Ela fez uma capitalização agora. Né? Esse demonstrativo é de março, entendeu? E ela fez uma capitalização agora em maio. Entendeu? Você está entendendo?
fruto do, da recuperação judicial. Essa capitalização envolveu o quê? Dinheiro em caixa. Capitalização quer dizer você se capitalizar, você emitir ações com dinheiro em caixa. Entendeu? Você está entendendo? Então essa capitalização envolveu um dinheiro em caixa. Eu tenho que depois eu vou dar uma olhada lá, porque uma coisa não ficou muito clara. Se toda a capitalização foi para ficar com dinheiro no caixa. Então, uma coisa eu não entendi, né? Mas, de qualquer maneira, ela fez uma capitalização para gerar dinheiro no caixa. Entendeu? Você está entendendo? Então, por causa dessa situação aqui. Agora, o estranho, isso aqui não é estranho, porque é o índice que bateu com a realidade. Né? Você tem um índice negativo. Não é negativo, abaixo de 1. Quando a gente fala negativo, abaixo de 1. Negativo se você... Né? E aí uma coisa interessante, que é uma coisa bem interessante aqui, que é de uma empresa muito grande, entendeu? Que eu vou até calcular quanto que deu aqui esse índice aqui, entendeu? Mas ela é uma empresa que, inclusive, paga uma quantidade muito grande de dividendos, paga uma quantidade muito grande de recursos aí. Entendeu? Só que o ativo de liquidez imediata dela, que um negócio se chama isso aí, índice de liquidez imediata. Entendeu? O índice de liquidez imediata dela não está correspondendo, né, à solvência que ela está apresentando. Não está correspondendo ao lucro, que deveria ser um índice muito maior. Entendeu? Não está correspondendo ao lucro, não está correspondendo à solvência, não está correspondendo à regularidade de pagamentos ao acionista e tudo. Entendeu? Então é uma coisa assim estranha, porque isso aí só acontece com companhias que estão em situações ruins, relativamente ruins. Apesar do dela, né? Dividindo aqui, é 149, 140, 533, 189, 166. O índice dela também não está bom, entendeu? Eu, assim, analisando, o que eu falo, a análise contábil é estática. O índice dela não está bom, entendeu? Não está bom, não. Você tá entendendo? É uma coisa esquisita. É uma coisa, assim, bem esquisita, entendeu? É uma coisa bem esquisita. Porque a companhia que estava falando em lucros altíssimos, geração de caixa altíssima, tudo altíssimo, e você vê que há um descasamento, né, do ativo circulante com o passivo circulante. Uma coisa muito estranha. Entendeu? Uma coisa muito estranha para quem é contador, tem faculdade, olhar um negócio desse aí, é uma coisa muito esquisita, cara. Entendeu? O índice que deveria estar acima de 1,20, 1,30 até 1,40 está 0,74. Entendeu? O índice que deveria estar 1,30, 1,40, 1,50, 1,20, 1,25, 1,30. Geralmente se recomenda estar sempre com uma folga de 25, 30. É o que a gente estudou na faculdade, o professor falava, ele falava, tem que ter uma folga de 25, 30, no mínimo. Mas não, tá com índice de liquidez abaixo de 1. Entendeu? Situação complicada. Entendeu? Complicada. Que não retrata as informações que é uma empresa rentável, que é uma empresa que gera caixa, uma empresa riquíssima, uma empresa de desconto, mas não parece. Entendeu? Olhando a solvência de curto prazo. Entendeu? Não parece. Entendeu? Então, é isso aí. Então é uma coisa que depois eu vou garimpar mais coisas sobre isso aí. Né? Mas é uma coisa interessante que eu vi. É uma pequena coisa, uma coisa simples. Por isso que eu falo. Minha mãe sempre falava, cara, seja um cara simples. É simples, uma coisa simples, mas é uma coisa que está acontecendo esquisita. Entendeu? Você vê, a da Light está 50 e poucos, e essa da companhia que está em recuperação judicial está 0,50 e poucos.
E essa aí tá 0,74, pô. Que negócio é esse aí? Entendeu? Que é uma companhia que está gerando resultado, todo mundo está falando que está com um resultado altíssimo, que está gerando resultado, distribuindo lucros. Que negócio doido esse aí, né? É uma coisa de maluco. Entendeu? Entendeu? É uma coisa de doido. Entendeu? Pô, a Laje está em recuperação judicial, tá com um monte de problema. Né? E essa aí, que tá. Ah, mas a Laje está com 0,55. Pô, mas essa aí tá com 0,74. 25 abaixo de 1. Não é uma coisa boa, entendeu? Não é uma coisa legal, entendeu? Então, é uma coisa pra gente chamar atenção, né? Não é chamar atenção, mas pra gente analisar, entendeu? Pra gente analisar. Então a gente tem que analisar essas coisas, entendeu? Então a companhia que vinha pagando dividendos, vinha pagando suas contas, informando ao mercado toda hora, bilhões e bilhões de dividendos, entendeu? De repente, está com o índice de liquidez corrente, está com a solvência financeira de curto prazo, entendeu? Comprometido, entendeu? Então é uma coisa importante. Você investiria nessa empresa, de antemão, não. Como contador, falando como contador, mesmo o mercado falando, rapaz, está distribuindo não sei quantos bilhões de dividendos. Eu nunca parei para analisar essa empresa. Mas eu não investiria, não. De jeito nenhum. Porque não está batendo com os índices corretos, entendeu? Então é porque eu assim, faz muitos anos que eu não analiso um balanço assim, entendeu? Né? Há muitos anos que eu não analiso um balanço assim, entendeu? Não analiso as demonstrações, não pego um balanço para ler. Porque a bolsa subia, a bolsa descia, tive problema com a minha mãe, tive problema lá no trabalho, então eu parei de analisar isso, parei de ver essa desgraça aí. Entendeu? Agora eu tô olhando de novo. Parando devagar aqui em casa, já organizei minhas coisas, tô olhando de novo. Mas as coisas acontecem, tá vendo? Isso, mesmo você sendo uma pessoa simples, cara, olhando as coisas simples, você vê que as coisas acontecem. Tem um problema aqui. Ah, possivelmente tem, entendeu? Você investiria aqui? Não. Eu não recomendaria um investimento desse, não. Não, não vamos olhar outras coisas, tal. Essa empresa gera um caixa absurdo, mas como é que está com esse índice de liquidez corrente assim? Entendeu? Gerando um caixa absurdo. Como é que ela está assim? Entendeu? Então é uma coisa estranha, né? É uma coisa esquisita. Entendeu?